Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra. E como vocês estão vendo, eu estou enrolado aqui com os fios, né? Porque, como sempre, não escondo de ninguém, eu sou amador mesmo, né? E estou aqui tentando juntar as coisas direitinho, mas fiz alguma besteira, depois eu resolvo. O importante é que agora tá dando para passar as coisas aqui. Já entrou alguém? Oi, Tiana. Boa noite, paz e bem. Né? Como eu falei, a gente está para começar a live, né? Digitando aqui a senha do computador para entrar na nossa liturgia de hoje, né? A gente está aí para chegando o momento, né? Hoje é um dia importante, né? Aqui no Rio de Janeiro, porque é o dia de São Jorge, né? Um santo com muita expressão na religiosidade popular, inclusive, né? É também o dia de Ogum, né? As religiões de matriz africana, elas celebram Ogum, e nós, católicos, celebramos São Jorge, né? E aí é muito interessante porque existe todo um sincretismo, né? Por exemplo, muita gente faz a feijoada de São Jorge, né? Você sabe por que faz a feijoada de São Jorge, amor? Não. Mas você já tinha ouvido falar da feijoada? Vocês sabem? Eu vou explicar para vocês. É que Ogum gosta de feijão. Né? Os orixás, eles têm comidas que eles gostam. Né? E Ogum gosta de feijão, então o povo fazia, né? Ô Marli, boa noite, paz e bem. Beijo, Marli. Então o povo fazia feijão para agradar Ogum. Então surgiu a história da feijoada de São Jorge, né? Ô Gilmar, boa noite, paz e bem. Oi, Gilmar, um beijo. Então assim, é muito interessante essa história desse sincretismo, né? Eu estou tentando descobrir, porque aqui no Rio é interessante, porque o padroeiro da cidade é São Sebastião, né? E quando fizeram o protetor do Estado, São Jorge, né? Na verdade, quem fez esse dia foi os deputados justamente ligados ao ecumenismo, alguns até da matriz africana. Eles queriam que o protetor do Estado fosse o... Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Ei, Gracinha, um beijo, te amo. Fosse Ogum, né? É interessante porque tem o padroeiro da cidade, que é São Sebastião, e o protetor do Estado, que é Ogum. E aí, o protetor do Estado também é São Jorge. E o mais gozado que eu soube hoje, mas eu não guardei o nome, por isso eu não vou falar, é que o orixá que o pessoal celebra de São Sebastião é parente do orixá que o pessoal celebra em São Jorge. Então, na verdade, quando fizeram o protetor do Estado ser São Jorge, o pessoal fala assim, está ótimo, porque dá tudo em família, né? E é claro que muita gente acha estranhíssimo que a maior parte dos católicos aqui do Rio trabalham bem com isso. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Mas pra gente é muito, muito tranquilo isso. Tem um pessoal que fica nervoso aí, mas isso é outra história. Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana,
2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelos caminhos? Eles pararam com rostos tristes. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: aconteceu o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram lá de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns de nós foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham ditas. A ele, porém, ninguém viu. Então, Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde eles iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou da mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um discípulo disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com outros e confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Enquanto eu estava aqui lendo, a Lena entrou. Boa noite, Lena. Paz e bem. Te amo. A Giza também entrou. Boa noite, Giza. Boa noite, tia Vicentina. Giza falou: boa noite, graça e paz. Paz e bem para vocês todos. Graça e paz. Gostei dessa, Giza. Essa passagem é uma passagem muito significativa. Inclusive, na nossa lua de mel, né, Modi? A gente ficou
no hotelzinho na Via del Formaggio 25. Né? É gozado, Via del Formaggio, a Rua do Queijo. Né? A Bernardo, qual é importante? É porque era a pousada Emaús. Né? A Via del Formaggio, ela fica assim, se você estiver de frente para a Piazza de São Pedro, ela fica uma ruazinha esquerda aqui. Né? E é interessante como Emaús passou a ter um significado de acolhida, né? Quantas casas de retiro, quantos locais de acolhida fazem alusão a Emaús. De fato, naquela época, muita gente não podia viver em Jerusalém. Né? A própria cidade de Betânia, né, a casa dos pobres, Bet Anaui, é também uma cidade periférica, uma cidade satélite de Jerusalém, e é uma cidade pobre. Né? Emaús a gente não tem muita informação, mas é uma cidade pequena. Ficava ali, as pessoas que não podiam viver em Jerusalém iam para Emaús. E Emaús é um símbolo de acolhida até hoje. Mas essa passagem ela tem uma série de significados. E uma série de significados muito interessantes e que talvez a gente não preste atenção. E eu vou dizer que Emaús, essa passagem tem um outro significado para mim hoje. Hoje, 23 de abril de 2025. Por quê? Porque nós perdemos o Papa Francisco. No dia 21 eu falei com vocês, alegrai-vos. E eu falei para vocês isso. E eu acho que muita gente achou que o Bernardo ficou louco. Ontem, a gente fez uma missa na intenção da alma do Papa Francisco. E aí eu não pude fazer a live porque eu cheguei muito tarde. Eu cheguei, era quase 8 horas, não dava para fazer a live. Mas hoje de manhã, quando eu vi qual era o evangelho, eu falei, esse evangelho é importante para a gente hoje. Por quê? Porque nós temos que pensar algumas coisas. Primeira coisa é que a gente não pode ser os discípulos indo para Emaús. Como assim, Bernardo? Nós não podemos ser esses discípulos. Observem bem, esses dois homens eram homens de fé. Não eram pessoas desprovidas de fé, não eram pessoas com pouca fé, com pouca esperança, não. Eram pessoas que faziam parte dos discípulos. Eles estiveram em Jerusalém e eles acreditavam que Jesus era um profeta poderoso em obras e palavras. Bernardo, Jesus é Deus, não é um profeta. Calma, criatura, fica quieto aí, ó, Zezinho tradicionalista. Ninguém naquela época podia imaginar que estava falando com Deus. Era algo absolutamente fora da realidade para as pessoas. Na verdade, até para nós, isso é difícil. Né? Mesmo nós que sabemos que Deus se encarnou e viveu no meio de nós. Se uma pessoa aparecer e disser assim, eu sou Deus, você vai acreditar, amor? Eu sou Jesus Cristo, eu vim aqui te ver, Mônica. Você vai acreditar, amorzinho? Eu não. Eu também não. Então, assim, era o que era possível aquelas pessoas entenderem. Né? Era o que era possível que elas entendessem que Jesus era
um grande profeta em obras e palavras. Lembrando que obras e palavras é a totalidade do que nós podemos fazer enquanto pessoas. O que nós, além de obras e palavras, podemos fazer no mundo. Mais nada. Portanto, quando eles dizem que Jesus era um grande profeta em obras e palavras, ele dizia que era pleno. Então eles não eram pessoas sem fé, muito pelo contrário. Talvez esses dois tivessem mais fé do que muitos que batem no peito hoje, se dizendo cristãos exemplares, que não são grandes nem em obras, ou nem em palavras, talvez nem nos dois. Mas eles se deixaram abater. A dureza, a tristeza, até mesmo o terror que eles sentiram frente à morte os deixou abater. E quantos de nós não nos deixamos abater? Quantos de nós, em momentos de tristeza, de doença, de decepção, nos deixamos abater? Mozinho se lembra, logo depois do derrame, né, Moji? Eu fiquei assim uns 2 dias, assim, muito mal, sabe, pessoal? Às vezes eu ria de nervoso, porque eu pegava o celular, a mão ficava assim, Moji, olha a mão, olha a mão, você lembra? Quando eu vim para casa que eu tinha que mexer na massinha para poder recuperar a força da mão, pergunta, mozinho, eu ficava passar a mão assim, porque dava uma angústia. E a gente se deixa bater. E se abater um pouco, se sentir fraco, sem condições, eu acho que é normal. Nenhum de nós é super-homem, nenhum de nós é uma super-mulher. Não. Isso é coisa de quadrinho, desenho animado. Nós sofremos. Nós nos abatemos. Nós achamos que não vai dar, que nós vamos cair, nós vamos fracassar. E isso é normal. Quem vive essa vida que não pode fraquejar, que não pode fracassar, que vai sempre sobreviver, vai sempre à frente. Boa noite, paz e bem, fala Lena. Tá num mundo irreal. Não está na realidade, não está no palpável. E isso é muito ruim. Porque se a gente vive num mundo que não está na realidade, a gente está à beira de, vamos dizer assim, fracassar como seguidores de Jesus. Eu diria mais, nós estamos à beira de fracassar na fé, naufragar na fé. Como assim, Bernardo? Não entendi. Porque nós temos que entender que se eu saio da realidade, eu abandono a própria essência da fé. A fé, ela se realiza naquilo que é real. Essa coisa de fé fantástica, de fé maravilhosa. Não, porque fulano tinha uma vida horrorosa. Aí ele se converteu, tudo deu certo para ele. Pessoal, me desculpa. Isso não existe, tá? Isso é filminho, é livrinho, não é assim. Mas o que tem de ruim nesses 2 discípulos, quando eles estavam indo para Emaús? O que era, amor? Eles se deixaram abater tanto que eles perderam a esperança. É interessante porque no início desse ano
o Papa Francisco nos deu um jubileu. Não foi, amor? E é o jubileu do quê? Da esperança. Da esperança. Ele nos chamou a ser peregrinos de esperança. Não é da esperança, é peregrinos de esperança. Me lembro até agora de Dom Pedro Casaldáliga, que falava do esperançar. A esperança é um verbo. A esperança é uma ação. Peregrinos de esperança, porque nós não só levamos a esperança, como nós temos a esperança, nós somos a esperança, nós esperançamos. E aí é muito interessante, porque Jesus vem ao encontro deles. Mas Jesus, ele não se revela como Jesus. Para quê? Porque se eles vissem Jesus e reconhecessem Jesus de imediato, eles não teriam aquilo que é fundamental para a gente no momento da dificuldade. O que eu quero dizer com isso? Nós, em casa, está todo mundo triste. Eu fico mais escandalizado porque eu ouvi algumas coisas, eu li algumas coisas inacreditáveis. Por exemplo, algumas pessoas no Facebook reclamaram que o Papa está de vermelho. O Papa no velório está de vermelho. Por que ele está de vermelho? E alguns falam porque ele é comunista. Alguns até disseram que ele é de um partido político. E eu fico assim... Todos os papas são enterrados de vermelho. Pelo menos desde Paulo VI para cá, eu me lembro do enterro de Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco. Nesses 5 foram enterrados de vermelho. O mozinho está falando, todos são enterrados de vermelho. Mas as pessoas ficam falando essa besteira. Teve uma criatura que disse que a morte do Papa Francisco é uma limpeza espiritual da igreja. Teve alguns policiais que fizeram postagem dizendo menos um comunista. Ou seja, nós não só temos que lamentar a perda de um líder religioso tão importante para nós, é o vigário de Cristo, mas eu garanto para vocês, porque eu sei, eu vi pastores da Assembleia de Deus se manifestando a favor do Papa Francisco. Eu vi o arcebispo primaz da Igreja Episcopal fazendo uma nota a respeito do Papa Francisco, da importância dele. Eu vi o arcebispo primaz da Igreja Anglicana no Brasil falando maravilhas do Papa Francisco. Deu. Ana Paula, boa noite, paz e bem. Eu vi rabinos judaicos falando, eu vi babalorixás falando maravilhas do Papa Francisco. Eu quero dizer para vocês verem como ele foi importante. Eu tenho alguns amigos ateus. E um amigo ateu, quando viu o Papa Francisco doente, ligou para mim para me perguntar, observem a pergunta dele: Bernardo, como é que se faz para rezar? Porque eu quero rezar pelo Papa Francisco. Eu olhei, mas você é ateu? Bernardo, mas você, quando quer alguma coisa muito forte, você reza. Então, eu não entendo muito bem, não sei o que é isso, mas eu quero rezar pelo Papa Francisco. E aí vem um bando de gente que precisa fazer outra coisa na vida, né? Talvez visitar um orfanato, distribuir comida para o pobre, sei lá, fazer alguma outra coisa na vida, né? Varrer o chão se não tiver mais nada para fazer, vai dormir. Em vez disso, fica falando mal do Papa Francisco por motivos políticos. E aí eu comecei a ver isso hoje
E, sinceramente, começou a me dar um desespero, uma angústia. Eu comecei a ficar nervoso. Mas isso não tem jeito. Eu comecei a pensar assim, aí eu olho e vejo a passagem de Emaús. Quando eu vejo a passagem de Emaús, eu falo assim: Bernardo, você não pode estar indo para Emaús, você tem que estar voltando de Emaús. Porque eles, quando estavam indo para Emaús, eles estavam tão tristes que eles haviam perdido a esperança. Ao ponto deles terem ouvido o relato de Maria Madalena. Eles ficaram sabendo que Maria Madalena havia achado o túmulo vazio. Eles sabiam que Simão e João tinham visto o túmulo vazio. E mesmo assim, não acreditavam. Porque quando a pessoa se deixa tomar pela tristeza e perde a esperança, não resta mais nada. Uma vez alguém virou para mim e falou assim: Bernardo, Judas está no inferno. E eu falei: não sei. Mas Bernardo, Judas se matou, sim. Mas Judas se arrependeu. O problema é que ele não conseguiu acreditar no perdão. Então ele perdeu a esperança. Como ele perdeu a esperança, ele não viu mais nenhuma outra solução a não ser acabar com tudo. Mas eu fico pensando, se nós ouvirmos a palavra, se nós entendermos o que nos é dito, que isso não vai aquecer o coração da gente, o nosso coração não volta a arder. Eu não sei se vocês sabem, mas existe a rede mundial de oração do Papa. Você sabia disso, né, amor? Tem. Tem um apostolado da oração, que esse é bem antigo. E com o Papa Francisco se criou o vídeo do Papa. E eu hoje, depois de ter lido o Evangelho, depois de ter feito a chamada, me deu vontade de ver como é que vai ficar o vídeo do Papa. Porque sempre foi a intenção de oração do Papa Francisco. E aí eu entrei no canal do YouTube Vídeo do Papa e fui ver. E aí a gente vê como isso é importante, né? Começa assim. E eles fizeram um vídeo. O vídeo começa assim: nós que recebemos as intenções, as suas intenções. E aí começa: nós, os trabalhadores, nós, as mulheres vítimas de violência, nós, os imigrantes, nós, as minorias religiosas, e vai mostrando pedaços de vídeos, pedaços das intenções de oração e o mês daquela intenção, mês e ano. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim: que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Porque essa preocupação com o outro que Francisco tinha é que tem que aquecer o nosso coração. Quando eu vejo hoje o dilema que nós vivemos, sim, estamos tristes, claro, mas nós não somos pessoas sem esperança. O Papa Francisco, ele estava domingo da Páscoa na praça. Ele deu a bênção Urbi et Orbi, ele abençoou a cidade que ele era bispo e o mundo inteiro.
quando ele estava saindo, ele manifestou para o enfermeiro dele, aquele que anda ali, que empurrava a cadeira de roda, que ele desejava muito ir ver o povo, mas ele não sabia se conseguia. O enfermeiro falou: não, o senhor consegue. Vamos. Vem sim, o senhor tem força para isso. O enfermeiro desviou e levou ele para o carro. Né? E ele rodou a praça, cumprimentou o povo. E muitas pessoas ficaram emocionadas com aquilo. Quando ele voltou, o Papa Francisco virou para ele e falou assim: muito obrigado por ter me deixado estar junto de novo com o meu povo. Uma hora depois, o Papa Francisco entra em coma e algum tempo depois morre. Pessoal, essa é uma grande coisa, a grande felicidade do Papa Francisco de ter voltado a ter contato com o seu povo. A delicadeza aquela de apertar a mão de um guarda suíço, a delicadeza de agradecer ao enfermeiro por ter permitido aquilo. Isso é que tem que aquecer o nosso coração. A possibilidade de nós mostrarmos ao mundo o amor. O amor desinteressado. O amor que supera todas as barreiras, que vence todas as dificuldades. Essa esperança que nunca nos decepciona, que nos leva adiante. Por isso, sejamos hoje homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus, que retornam de Emaús para falar ao mundo que a esperança não decepciona, que o amor vence o ódio e que a vida venceu a morte. Amém? Giza, emocionada aqui, Giza, eu imagino. Vocês olharam, eu também estou. Quase eu choro. Quase eu chorei aqui quando eu falei isso para vocês. Quando eu soube, eu quase chorei. Hoje, agora, quase chorei também de novo. Mas é emocionantemente, e é bom que a gente se emocione. Deixa eu ver a hora. Bom, de hoje, badernei tudo. 8h05. Mas eu acho que vocês me perdoam de eu falar demais, né? Vocês estão me perdoando. É para emocionar mesmo, sabe? Acho que a gente fica numa... mas é bom. É bom que a gente se emociona, porque precisa aquecer o nosso coração. A gente precisa ser discípulos e discípulas de coração aquecido para mostrar ao mundo essa verdade. Não é mostrar só em palavras, em obras. Sejamos profetas em obras e palavras. Ana Paula me mandou um girassol. Pessoal, eu vou me despedir de vocês deixando a minha bênção. Eu vou pedir intercessão. Pedir intercessão. Obrigado, diácono, diz Ana Paula. Não sabia desses detalhes, diz a Giza. Giza, eu não sei se esses detalhes já foram divulgados. Tá? Eu sei porque eu tenho informações ali de uma fonte vaticana, mas eles estão para ser divulgados, tá? Eu vou pedir intercessão. Eu vou pedir intercessão de quem? Tem que ser alguém muito especial hoje. São Francisco de Assis. Não. Hoje não. Hoje eu vou pedir intercessão de Damião de Molokai. Mas eu vou pedir também que Francisco rogue por nós. Não é Francisco de Assis, não. É o Papa Francisco que está no céu. Que ele rogue por nós. Que ele nos abençoe e nos leve à frente. Né? Giz, abraços para a Mônica e todos aí. Pode deixar, Giz. Abraços para ela.
por intercessão deles, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã é quinta-feira, eu estou de plantão, mas se bobear eu faço. Eu não vou prometer não, mas sexta-feira tem live. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.